Acordei em Lisboa, a cidade que sempre sonhei visitar, mas o entusiasmo não era suficiente para apagar a insatisfação que me acompanhava. O casamento se tornará uma rotina monótona, onde os dias se misturavam em um ciclo sem fim de obrigações e conversas superficiais. As noites eram longas, e eu me perguntava quando havia perdido a conexão com o meu marido. Naquela manhã, enquanto caminhava pelas ruas do bairro Alto, as vozes animadas e a música ao vivo pareciam rir da minha apatia. O cheiro de pastéis de nata frescos invadia o ar, mas até isso não conseguia despertar minha alegria. A vida pulsava ao meu redor, mas eu estava presa em uma bolha de indiferença. O convite para visitar Belém surgiu como uma luz no fim do túnel. Era um evento de trabalho do meu marido, e ele insistiu para que eu o acompanhasse. A ideia de sair da rotina me animou um pouco. Durante a visita aos monumentos históricos, algo inesperado aconteceu. Ao me perder em pensamentos diante da Torre de Belém, avistei um antigo amor entre os grupos de turistas. O coração acelerou ao lembrar dos momentos que vivemos juntos, antes que a vida nos levasse por caminhos diferentes. A viagem seguiu seu curso e, no jantar daquela noite, percebi que o chefe do meu marido estava presente. Ele era carismático e tinha uma aura que atraía as pessoas ao seu redor. Enquanto conversávamos sobre trivialidades, percebi um olhar intenso entre nós. A tensão no ar começou a crescer, como se algo estivesse prestes a acontecer. O ambiente descontraído do restaurante contrastava com o turbilhão dentro de mim. As luzes suaves refletiam nas paredes brancas enquanto as risadas ecoavam ao fundo. Eu tentava me concentrar na conversa à mesa, mas minha mente divagava para o que poderia ser um momento decisivo na minha vida. Naquela noite em Lisboa, quando finalmente nos despedimos após o jantar, ele se aproximou mais do que o habitual e sussurrou algo que fez meu coração disparar: "Gostaria de te conhecer melhor." O convite ficou pairando no ar como uma promessa não dita. O caminho até o hotel foi repleto de pensamentos confusos. Eu sabia que estava flertando com algo perigoso, mas ainda assim, a ideia me fascinava. Ao chegar ao quarto, não consegui dormir. A imagem dele não saía da minha cabeça. A viagem tinha despertado em mim uma vontade adormecida há anos, a busca pela minha identidade além do papel de esposa sem emoção. No entanto, essa nova perspectiva vinha acompanhada de um dilema crescente sobre os limites da lealdade e da paixão. Enquanto isso, os ecos das festas tradicionais lisboetas envolviam-me em suas cores vibrantes e sons alegres. Mas eu sabia que a realidade me aguardava quando voltasse para casa. E assim começou uma jornada repleta de escolhas difíceis entre seguir meu coração ou permanecer na segurança da rotina familiar que conhecia tão bem. A noite em Lisboa se desenrolava com um frescor inesperado. Os sons da cidade, misturados ao murmúrio das ondas do Tejo, criavam uma atmosfera quase mágica. O jantar estava marcado para mais tarde, e a expectativa pulsava dentro de mim. O chefe do meu marido era um homem carismático, e a tensão entre nós parecia crescer a cada instante. Enquanto caminhávamos pelas ruas de Alfama, as luzes amareladas refletiam nas pedras antigas. Ele falava sobre o trabalho, mas eu mal ouvia suas palavras. Meu pensamento estava longe, perdido na ideia de como tudo poderia mudar em um único momento. O convite para jantar foi inesperado, mas ao mesmo tempo inevitável. A conexão que sentia não podia ser ignorada. O restaurante que escolhemos era acolhedor, com mesas pequenas e velas acesas que lançavam sombras dançantes nas paredes. A conversa fluiu naturalmente, e eu me vi rindo mais do que esperava. Ele tinha um jeito de me fazer sentir à vontade, como se fôssemos amigos de longa data. Mas havia algo mais profundo ali, uma atração que crescia a cada olhar. Quando o prato principal chegou, a tensão aumentou. Nossos olhares se cruzaram por um instante longo demais. Um silêncio pairou entre nós antes que ele quebrasse com uma pergunta sobre minha vida pessoal. Eu hesitei, mas as palavras saíram antes que eu pudesse pensar: "Sinto falta de algo em meu casamento." Ele apenas assentiu com compreensão.
Após o jantar, decidimos dar uma volta pela cidade iluminada. As ruas estavam movimentadas, pessoas riam e celebravam a vida ao nosso redor. No entanto, eu estava completamente absorta no momento entre nós dois. Ele parou em frente a um miradouro e olhou para o horizonte da cidade. Lisboa é cheia de histórias, disse-ele suavemente, mas às vezes precisamos escrever nossa própria. Suas palavras ecoaram em mim como um chamado à aventura. E então aconteceu, nós nos beijamos. O beijo foi suave no início, mas rapidamente se tornou intenso. As luzes da cidade pareciam brilhar mais intensamente enquanto tudo ao nosso redor desaparecia. Nesse momento fugaz, senti uma mistura de liberdade e culpa, era como se estivesse vivendo outra vida por alguns instantes. Quando nos afastamos lentamente, percebi que nada seria como antes. A realidade do meu casamento parecia ainda mais distante agora que havia experimentado essa nova emoção. Voltamos para o hotel em silêncio, cada passo parecia pesar mais do que o anterior. A viagem estava apenas começando e já havia mudado tudo dentro de mim. A atração por ele não era apenas física, havia uma conexão emocional latente que me deixava confusa e animada ao mesmo tempo. Naquela noite, enquanto tentava dormir no quarto escuro e silencioso do hotel, pensei nas consequências daquele beijo inesperado. O peso da decisão estava sobre meus ombros, e eu precisava avaliar o que significava seguir esse caminho incerto ou voltar à segurança do meu casamento sem emoção. As horas passaram lentamente até que finalmente adormeci, mergulhando em sonhos confusos sobre amor e escolhas difíceis, sem saber que o amanhecer traria novos desafios à minha porta. A luz do dia filtrava-se pelas cortinas do quarto, e eu me vi acordando com um nó no estômago. O beijo da noite anterior ainda reverberava em minha mente, uma mistura de excitação e medo. A cidade de Lisboa despertava ao meu redor, mas eu estava presa em um labirinto de sentimentos conflitantes. Enquanto me preparava para o dia, a ideia de enfrentar meu marido me causou um frio na barriga. O que diria? Como explicaria a tensão que pairava entre nós? A rotina diária parecia mais pesada do que nunca. O café da manhã foi silencioso, cada garfada se transformando em um lembrete da distância que se estabelecera entre nós. O trabalho naquela manhã foi uma distração temporária. Encontros e relatórios ocuparam minha mente, mas a imagem do chefe do meu marido não saía dos meus pensamentos. Ele era carismático, sempre com um sorriso no rosto, e agora havia algo mais, uma conexão inesperada que eu não sabia como lidar. Durante o intervalo para o café, encontrei-me com uma colega. Ela falava sobre os planos para o fim de semana, mas eu mal escutava. Meu olhar vagava pela sala, até que avistei o chefe conversando animadamente com outros colegas. Um impulso me fez me aproximar dele. Nossos lábios se encontraram, essa frase ecoou em minha mente enquanto tentava manter a compostura. Ele me cumprimentou com um aceno e um sorriso fácil. A conversa fluiu naturalmente, mas havia uma tensão subjacente que não poderia ser ignorada. Mais tarde, enquanto caminhava pelas ruas históricas de Alfama durante o almoço, as vozes da cidade pareciam ressoar dentro de mim. As ruelas estreitas e sinuosas refletiam a confusão em meu coração. Eu estava dividida entre dois mundos, a segurança do casamento e a atração avassaladora por alguém que deveria ser apenas uma figura profissional. No caminho de volta ao escritório, encontrei um amigo do meu marido na esquina. Ele estava à espera de alguém e sorriu ao me ver. Oi? Como você está? Perguntou ele casualmente. Estou bem, respondi, tentando esconder minha inquietação. A conversa fluiu superficialmente, mas algo dentro de mim se agitou ao lembrar da noite anterior e da nova relação que começara a tomar forma. Ao retornar ao escritório, percebi que precisava tomar uma decisão sobre o que fazer com esse novo sentimento. As horas seguintes foram marcadas por uma inquietação crescente, em cada olhada furtiva para o chefe só aumentava a intensidade da situação. Naquela noite, enquanto olhava para as luzes da cidade pela janela do hotel novamente, percebi que cada escolha tinha suas consequências.
O dilema entre seguir essa paixão ou voltar à realidade tornava-se mais complicado a cada instante. O telefone vibrou ao meu lado, era uma mensagem do meu marido sobre planos futuros que ele havia feito sem consultar-me. Um nó se formou em minha garganta ao ler suas palavras otimistas sobre nossa próxima viagem juntos. Eu estava prestes a responder quando outra mensagem chegou, desta vez era do chefe. Podemos nos encontrar mais tarde? Precisamos conversar. A tensão aumentou novamente dentro de mim, e eu sabia que essa conversa poderia mudar tudo. E assim fiquei ali, entre duas realidades opostas, sem saber qual caminho escolher, ciente de que qualquer decisão poderia ter consequências profundas para todos os envolvidos. A mensagem do chefe ecoava em minha mente enquanto caminhava pelas ruas de Lisboa, o sol se pondo atrás dos prédios antigos. A cidade, com suas cores vibrantes e a música suave que saía dos cafés, parecia um contraste gritante com a confusão que sentia por dentro. O convite para me encontrar com ele à noite pesava em meu coração. Decidi que precisava de clareza. O jantar tinha sido um momento de fraqueza, um deslize em uma vida que já parecia monótona. Mas o beijo ainda queimava nos meus lábios, e a ideia de encontrá-lo novamente despertava uma mistura de excitação e culpa. A verdade é que cada encontro trazia à tona uma nova camada de sentimentos que eu não sabia como lidar. Enquanto me dirigia ao local combinado, minha mente vagava entre as memórias do meu casamento e os momentos que passei com ele. As conversas superficiais com meu marido contrastavam fortemente com as trocas intensas que tinha vivido nas últimas semanas. Era como se eu estivesse dividida entre dois mundos. Cheguei ao restaurante, um lugar aconchegante no bairro Alto, conhecido por sua atmosfera íntima e pratos tradicionais. Ele já estava lá, esperando por mim. O olhar dele era intenso, e eu senti um frio na barriga ao me aproximar da mesa. Obrigado por vir, disse ele, enquanto puxava a cadeira para eu me sentar. A formalidade nas palavras não conseguia esconder a tensão no ar. Conversamos sobre assuntos triviais no início, mas logo a conversa se aprofundou. Ele falava sobre suas frustrações no trabalho e suas esperanças para o futuro. Eu escutava atenta, tentando encontrar uma maneira de expressar o que estava sentindo sem revelar demais. Você parece diferente, comentou ele em determinado momento, seus olhos fixos nos meus. Como se estivesse buscando algo. Aquelas palavras ressoaram dentro de mim como um eco. Sim, eu estava buscando algo, mas o quê? Um sentido? Uma conexão? Ou apenas uma fuga da realidade? O jantar avançou e as taças de vinho se acumularam na mesa. A atmosfera carregada fez com que os limites entre nós parecessem desvanecer ainda mais. Quando ele se inclinou sobre a mesa para me contar uma história engraçada sobre seu filho, nossos rostos estavam tão próximos que a tentação tornou-se insuportável. Foi então que decidimos arriscar mais uma vez, passamos a noite juntos. O tempo parecia parar enquanto compartilhávamos risadas e confidências sob as luzes suaves do restaurante. Mas logo após esse momento de intensidade, meu celular vibrou na bolsa, era uma mensagem do meu marido: vou precisar viajar a trabalho na próxima semana. Um frio percorreu minha espinha ao perceber o impacto dessa notícia em tudo o que estava vivendo. A culpa começou a tomar conta novamente, cada encontro tornava-se mais complicado à medida que as consequências se acumulavam. Eu sabia que estava prestes a cruzar uma linha sem volta. Quando deixamos o restaurante juntos sob o céu estrelado de Lisboa, percebi que não havia retorno fácil agora. As escolhas feitas já estavam moldando nosso futuro coletivo de maneiras inesperadas e profundas. E assim seguimos pela rua estreita até que ele parou abruptamente. Precisamos falar sobre isso, disse ele com um olhar sério. O peso das palavras pairou no ar enquanto olhava para ele, sem saber como responder ou o que realmente queria dizer naquele momento decisivo. Precisamos falar sobre isso, disse ele com um olhar sério. O peso das palavras pairou no ar enquanto olhava para ele, sem saber como responder ou o que realmente queria dizer naquele momento decisivo.
A atmosfera estava carregada de tensão, e minha mente girava em torno das possibilidades. O que ele queria me contar? Havia algo mais por trás daquelas palavras? A conversa se desenrolou lentamente. Ele começou a falar sobre seu trabalho, sobre as pressões que enfrentava e como se sentia sobre a equipe. Mas, à medida que suas palavras fluíam, percebi que havia algo mais profundo ali. Era como se ele quisesse abrir um espaço para uma conexão que eu não sabia se estava pronta para explorar. Eu sinto que estamos perdendo o controle, ele continuou, olhando fixamente nos meus olhos. A vida passou tão rápido, e nós não estamos mais juntos como antes. Essas palavras ecoaram dentro de mim. A realidade do meu casamento começou a se tornar mais clara. A rotina monótona e a falta de emoção não eram apenas uma fase passageira, eram um reflexo de algo maior. O medo de perder o controle da situação me envolveu, mas ao mesmo tempo, havia uma curiosidade crescente sobre o que poderia ser essa nova conexão. Você já pensou em como as coisas poderiam ser diferentes? Perguntei hesitante. Ele hesitou por um momento, como se estivesse pesando suas palavras. Às vezes, eu me pergunto se estamos apenas seguindo em frente por inércia. Enquanto falávamos, lembrei-me dos momentos passados em Lisboa, das risadas e da química inegável com o chefe do meu marido. A lembrança daquele beijo inesperado voltou à tona, e uma onda de confusão tomou conta de mim novamente. Naquela noite, enquanto caminhava pelas ruas iluminadas do bairro Alto, encontrei uma amiga em um café pequeno. Ela parecia perceber que algo não estava certo e logo me puxou para uma conversa franca. Você está diferente, disse ela com um olhar perspicaz. O que está acontecendo? Decidi abrir meu coração. Falei sobre a insatisfação no casamento e a atração crescente pelo chefe do meu marido. Ao ouvir minhas palavras, ela franziu a testa e disse: Você precisa pensar bem no que está fazendo. Isso pode acabar machucando todos ao seu redor. A conversa com ela provocou uma reflexão profunda em mim. Eu estava à beira de uma decisão crucial, precisava entender onde realmente queria estar na vida. Naquele momento de vulnerabilidade, recebi uma mensagem inesperada do chefe do meu marido: Podemos nos encontrar amanhã? Tenho algo importante para compartilhar. Meu coração disparou ao ler aquelas palavras. No dia seguinte, encontrei-me nervosa diante dele em um café tranquilo em Alfama. Ele parecia diferente também, havia um peso em seus ombros que não estava lá antes. Após alguns minutos de conversa superficial, ele finalmente revelou: Eu estou passando por dificuldades no trabalho, e sinto que você também está lutando contra suas próprias batalhas. Suas palavras ressoaram dentro de mim como um eco distante da minha própria luta interna. O ambiente ao nosso redor parecia desaparecer enquanto nos concentrávamos na honestidade daquela troca emocional. Mas então ele continuou: Eu não quero ser apenas seu segredo. Aquela declaração mudou tudo novamente, o caminho à frente parecia repleto de incertezas ainda maiores. A pressão aumentava enquanto eu tentava decidir entre seguir esse novo caminho ou retornar à segurança do conhecido, mesmo que esse conhecido fosse doloroso e vazio. As ruas de Lisboa agora pareciam labirintos complicados refletindo as complexidades da minha vida amorosa e emocional. As ruas de Lisboa estavam mais vibrantes do que nunca, mas a alegria parecia distante. A pressão da decisão pesava sobre mim, como um fardo que eu não conseguia largar. O chefe do meu marido, com quem eu havia compartilhado momentos intensos, também parecia dividido. Ele olhava para mim com uma mistura de desejo e preocupação, como se soubesse que estávamos dançando em uma corda bamba. Durante um jantar em um restaurante no bairro Alto, a tensão era palpável. As conversas ao nosso redor se tornavam apenas ruídos enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo entre nós. Ele me contou sobre suas próprias frustrações no trabalho e na vida pessoal. Às vezes, sinto que estou preso, ele disse, e suas palavras ressoaram dentro de mim. Eu não era a única a sentir essa prisão. Olhando pela janela, via as luzes da cidade refletindo em seus olhos.
Uma parte de mim queria gritar, pedir ajuda, mas outra parte desejava seguir em frente com essa nova vida que estava surgindo diante de mim. O calor do momento nos envolveu novamente. Quando nossos olhares se cruzaram, a conexão parecia inquebrável. Estamos apenas complicando tudo, murmurei, tentando afastar os pensamentos que me atormentavam. Talvez seja isso que precisamos, ele respondeu com um sorriso triste. A sinceridade em sua voz me atingiu como uma flecha. Naquela noite, voltei para o hotel sozinha, mas minha mente estava repleta de imagens dele e das promessas não ditas entre nós. O peso do meu casamento sem emoção me seguia como uma sombra. A ideia de voltar para casa e encarar meu marido parecia insuportável. Um evento familiar se aproximava, um aniversário importante, e isso só aumentava minha ansiedade. Eu sabia que teria que enfrentar a realidade da minha vida dupla em breve. A pressão aumentava à medida que o dia se aproximava. Na véspera da festa, recebi uma mensagem do meu marido: estou ansioso para comemorar juntos amanhã. O tom dele era tão normal e acolhedor que me fez sentir ainda mais culpada. Como eu poderia olhar nos olhos dele sabendo o que estava acontecendo? A festa foi realizada em um lindo espaço ao ar livre com vista para o Tejo. Amigos e familiares estavam lá, todos sorrindo e celebrando, enquanto eu me sentia cada vez mais isolada em meio à multidão. As risadas pareciam ecoar em minha mente como um lembrete constante da vida que eu havia escolhido. Quando o chefe apareceu inesperadamente na festa, meu coração disparou. Ele parecia tão à vontade entre todos aqueles rostos familiares, mas eu sabia que estávamos vivendo uma mentira juntos. Como você está? Ele perguntou baixinho ao meu lado. Sobrevivendo, respondi com um sorriso nervoso. A conexão entre nós era forte, mas a situação era insustentável. Olhando para ele, percebi que nossas vidas estavam entrelaçadas de formas complicadas demais para serem desfeitas facilmente. No final da noite, quando todos começaram a se dispersar, senti um impulso repentino de confrontá-lo sobre nosso futuro. Mas antes que eu pudesse dizer algo, ele se afastou rapidamente, como se estivesse fugindo de algo inevitável. Diante daquela situação confusa e dolorosa, percebi que precisava tomar uma decisão definitiva sobre o caminho a seguir, antes que esse jogo emocional nos consumisse completamente. A manhã seguinte chegou com uma luz suave filtrando-se pelas cortinas do hotel. O aroma do café fresco invadiu o ambiente, mas não trouxe conforto. A lembrança da noite anterior ainda pulsava na minha mente, como um eco persistente que não se calava. Enquanto me vestia, cada peça de roupa parecia um peso adicional. O vestido que escolhi era leve, mas sua cor vibrante contrastava com a tempestade interna que eu enfrentava. Olhei-me no espelho e vi uma mulher dividida. Uma parte desejava seguir em frente, enquanto a outra se agarrava à segurança do conhecido. O café da manhã estava repleto de risos e conversas animadas entre os colegas. O chefe do meu marido estava à mesa, seu sorriso fácil atraindo a atenção de todos. Ele se virou para mim e fez um comentário sobre a beleza da cidade, e por um breve momento, senti meu coração acelerar. A conexão entre nós era palpável, mas o peso da realidade me puxava para baixo. Durante o dia, as reuniões passaram lentamente. O olhar dele sempre parecia buscar o meu, como se houvesse uma conversa silenciosa entre nós. Quando ele finalmente me chamou para discutir um projeto em particular, meu estômago revirou-se. Precisamos conversar sobre o que aconteceu, disse ele, sua voz baixa e intensa. Fui pega de surpresa pela proposta de um encontro mais reservado à tarde. A ideia de estar sozinha com ele gerou uma mistura de excitação e medo dentro de mim. Não podemos continuar assim, pensei enquanto caminhávamos pelas ruas históricas de Lisboa. Cada passo parecia levar-me mais longe da vida que conhecia. Ele sugeriu um café em Alfama, longe dos olhares curiosos dos colegas. O lugar era acolhedor, com mesas pequenas e cheias de charme rústico. Assim que nos sentamos, a tensão no ar era quase palpável. Eu não posso deixar isso acontecer, declarei abruptamente,
tentando impor alguma ordem ao caos emocional. E por que não? Ele perguntou com uma expressão desafiadora nos olhos. O que temos é real. Suas palavras ressoaram em minha mente como um mantra perigoso. Um impulso avassalador surgiu dentro de mim, e eu queria gritar que tudo o que eu desejava era escapar daquela prisão emocional chamada casamento. Mas havia também uma voz interior sussurrando para ter cuidado. A conversa fluiu entre nós como um rio turbulento, em cada palavra carregava peso e significado oculto. No calor da discussão, ele se inclinou mais perto, e nossos olhares se encontraram profundamente. Nossos lábios se encontraram num gesto impulsivo, um momento fugaz que queimou na memória como fogo numa palha seca. Após aquele beijo inesperado, a realidade se impôs novamente como uma onda avassaladora. O que fizemos? Não pode acontecer novamente, murmurei enquanto tentava recuperar o fôlego. Ele olhou para mim com intensidade e disse: "Mas você sabe que quero mais." Suas palavras reverberaram em minha mente enquanto eu lutava contra a maré de emoções conflitantes. Voltamos ao hotel em silêncio, em cada passo parecia carregar o peso do mundo sobre meus ombros. Quando cheguei ao meu quarto, percebi que algo havia mudado irreversivelmente dentro de mim, não havia como voltar atrás agora. A decisão estava diante de mim: seguir esse caminho desconhecido ou retornar à segurança do familiar. O dilema pulsava em meu peito enquanto eu me preparava para enfrentar as consequências dessa escolha arriscada, qualquer que fosse elas. O dia seguinte amanheceu com um céu nublado, refletindo meu estado interior. As ruas de Lisboa pareciam mais sombrias, e a música do bairro alto soava distante. O café da manhã no hotel foi uma experiência sem sabor, cada garfada pesando como uma decisão não tomada. A culpa me envolvia como um manto pesado, mas havia também uma sensação de liberdade que não conseguia ignorar. Durante a reunião programada para aquele dia, o ambiente estava carregado de tensão. O chefe do meu marido parecia mais distante, e eu me perguntava se ele também sentia o peso da noite anterior. As palavras trocadas eram superficiais, um mero cumprimento das obrigações profissionais. O olhar dele, porém, buscava o meu em momentos furtivos, e isso apenas alimentava o fogo da incerteza. O almoço foi marcado por conversas triviais e sorrisos forçados. Eu tentava manter a compostura, mas a imagem de nossos momentos juntos se sobrepunha à realidade ao meu redor. A ideia de voltar para casa e enfrentar meu marido parecia cada vez mais insuportável. O telefone vibrou em meu bolso, era uma mensagem dele sobre a viagem que faria na próxima semana. Uma parte de mim desejava que ele não voltasse tão cedo. No final do dia, enquanto caminhava pelas ruas de Alfama, os labirintos me pareciam um reflexo da confusão que habitava minha mente. As luzes começavam a acender-se nas janelas das casas antigas e o cheiro do bacalhau assado invadia o ar fresco da noite. Um grupo de turistas dançava ao som de fados emocionantes, e suas vozes ecoavam como lembranças de tempos passados. Decidi entrar em um pequeno café para me refugiar da tempestade interna que se formava dentro de mim. Sentei-me em uma mesa isolada e pedi um vinho tinto. Enquanto observava as pessoas ao meu redor, percebi que muitos estavam envolvidos em suas próprias histórias, amores secretos, desilusões ou esperanças renovadas. A primeira taça desceu fácil, a segunda trouxe consigo uma leveza temporária. Foi então que recebi uma mensagem inesperada do chefe do meu marido: "Podemos nos encontrar esta noite? Preciso conversar." Meu coração disparou, a ideia de vê-lo novamente despertou tanto medo quanto excitação. Saí do café com a mente agitada e as mãos trêmulas. Caminhei até o ponto de encontro sugerido, um bar discreto perto do hotel onde estávamos hospedados. Quando entrei, ele já estava lá, sentado em uma mesa no canto escuro, aguardando-me com um olhar intenso que parecia atravessar qualquer barreira existente entre nós. "Precisamos falar sobre o que aconteceu", disse ele assim que me aproximei. Sua voz era baixa e firme, mas havia uma vulnerabilidade ali que não consegui ignorar.
As palavras flutuavam entre nós como fantasmas indesejados, em cada sílaba trazia à tona as emoções reprimidas dos últimos dias. Sim, respondi com um nó na garganta. A conversa seguiu por caminhos tortuosos, promessas não ditas e medos compartilhados, até que chegamos ao ponto crucial. Não posso continuar assim, ele afirmou com sinceridade nos olhos. Sentimentos conflitantes tomaram conta de mim enquanto ponderava sobre as consequências dessa revelação. A decisão estava prestes a ser tomada, eu sabia que nada seria como antes após aquela noite. E ali estava eu novamente à beira do abismo emocional, entre a atração irresistível por ele e a realidade dura do meu casamento sem amor. A escolha seria feita em instantes decisivos, cada palavra contida poderia mudar tudo para sempre.